Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, estamos iniciando o programa Falando de Espiritualidade aqui no Projeto Farol, dentro do podcast Planeta Studios, nosso cantinho de todas as terças-feiras, de meio-dia em diante. Programa aqui ao vivo, na parte técnica, o meu fiel escudeiro Eudes Ananda. E aí, Eudes? E aí, Wagner, tudo bom? Tudo certo? Bom com você? Olha, muita gente me perguntou lá no Rio de Janeiro e eu voltei. E aqui em São Paulo também me perguntaram. O pessoal quer saber o seguinte: como está o seu coração? Melhor a gente não falar, né? Melhor não tratar desse tema? Tá triste, tá triste. Tá triste, cara? Não choveu na horta, não melhorou, não? Não. Se quiser dar um passe na minha vida amorosa... Olha, passe não vai adiantar, mas temos um convidado aqui hoje que, de repente... pode me mostrar o caminho. Pode mostrar o caminho, tirar o tarô pra você. E quem sabe... Acho que seu problema, cara, é assim, pessoal. Quando o Eudes hoje tá um pouco mais adestrado, tá mais treinado. Porque quando eu chegava aqui um ano e pouco atrás, ele estava escutando funk com alta altura, eu tinha que dar passe nele e limpar o ambiente da energia. Aí eu estava conversando aqui com o meu convidado e o pessoal que está aqui assistindo, eu falei, olha, ele está bem mais avançadinho que daquela época. Ele falou assim, você não sabe o que eu vi ouvindo no metrô e no trem. Eu falei, cara, você tá de sacanagem, né? E aí ele deu uma recaída, pessoal. Mas pergunta pro nosso convidado da última vez que ele veio aqui, com que música ele foi recebido. Tá bom. Gente, tá aqui comigo de novo meu amigo Igor Ventura, do Rio de Janeiro. Está esses dias aqui em São Paulo e eu convidei para vir novamente ao programa. Ele esteve aqui no ano passado por 2 vezes, falando de mediunidade, de tarô também, do qual ele é mestre. E eu convidei-o para hoje batermos um papo sobre mediunidade, principalmente, e eu aproveitar a presença dele aqui para vocês poderem fazer perguntas especificamente sobre mediunidade, gente, tá? Para a gente aproveitar o tempo dele aqui. Então, daqui a pouquinho, o Eudes vai selecionar as perguntas de vocês, mas, por favor, dentro do tema que ele trabalha, para a gente otimizar também algumas perguntas sobre tarô, ele pode responder, mas vamos colocar o foco principalmente em cima do tema da mediunidade. Igor, que legal você ter vindo, obrigado, viu? Prazer estar aqui novamente. Vou pedir música, né? Terceira vez que eu tô aqui contigo. É verdade, terceira vez. Pede música. Você acha que o caso do Eudes tem solução, cara? Olha, o Wagner, a gente tava falando de tarô aqui, eu tentei puxar um tarô pra ele, mas engraçado que a primeira vez eu puxei ficou tudo escuro, cara. Não consegui. Não veio visão nenhuma, cara. Eu acho que é o funk que tá prejudicando ele, a vibração dele baixa. Tá travando a vida dele, travando é o a funk. vida dele. Ô, Igor, você tem feito muita palestra no Rio de Janeiro, sobre temas de mediunidade, de tarô também, que você faz atendimento e trabalha, e você tem no seu canal do YouTube 2 atividades abertas. Vamos começar por aí, enquanto o pessoal vai jogando as perguntas lá. Eu sei que você tem de segunda-feira à noite um trabalho de irradiação de energia. Isso. Explica pra gente como é que é esse trabalho e como é que o pessoal pode acessar. Eu tenho 2 canais, né? Eu tenho o Igor Ventura, que é o meu canal já tradicional. O Igor com H. Com H, Igor Ventura. E esse outro canal eu criei para realmente fazer esse trabalho mais direcionado para um trabalho mais espiritual, né, que é o Portal Estrela do Oriente. Tá, é esse o endereço. Portal Estrela do Oriente, pessoal. Para quem quiser participar desse trabalho aí que ele está fazendo de segunda-feira. Explica para nós como é que é essa irradiação. Essa irradiação é o seguinte, a gente entra no trabalho às segundas-feiras, 19 horas, toda segunda-feira, e aí o legal desse trabalho, Wagner, é que o trabalho não acontece só da minha parte. Tem toda a parte extrafísica também, que acompanha, mas quem participa lá com a gente já tem o grupozinho já que está participando, o Otto, inclusive, está aqui, ele participa com a gente também, a Águia também, que está assistindo com a gente hoje, também participa, e a ideia é que as pessoas que estão ali no chat vibrarem algo positivo para o mundo, para o planeta, para as pessoas que elas gostam, ou para elas mesmas. A ideia é tirar um tempo para que a gente possa se conectar com a gente. Então, todo mundo ali é bem-vindo. Se você sabe fazer alguma técnica de imposição de mãos, de exteriorização de energia, como o reiki, o passe, ou a cura prânica, você faz ali do seu jeitinho. Se você não sabe nada, faz uma oração, vibra um pensamento positivo, que essa é a ideia. A gente entrar em contato ali, todo mundo vibrar algo positivo para o coletivo. Essa é a ideia do nosso trabalho.
Tá, e às terças-feiras tem um grupo de estudos também aberto, né? Isso, às terças-feiras é o nosso grupo de estudo que a gente já tem já há alguns anos já, que a gente estuda sempre uma obra baseado sempre na questão da mediunidade. É toda terça-feira às 19 horas também no meu outro canal, no Igor Ventura. Esse é para estudar mesmo, a gente também já tem um grupo bem bacana, a gente já está mais ou menos 2 anos fazendo esse trabalho. E a ideia é de trazer pontos de vista, a gente estuda sempre uma obra por inteiro, né, por completo. Já estudamos várias obras do Ramatiz, inclusive, pegamos outros autores também dentro da moda espírita, o Edgar Armon também. Então a gente vai passando por toda essa literatura para a gente trazer uma visão de conjunto, né? E somando para cada um dentro da sua filosofia, quem trabalha em alguma filosofia específica, e a gente ter essa visão de conjunto e ir trabalhando e pegando outros pontos de vista. Alguém novo pode entrar, porque o grupo já tem 2 anos? Pode, não. O grupo é aberto para todo mundo. Quem quiser pode chegar, participa lá com a gente. É aberto, qualquer um pode chegar. Mesmo endereço do YouTube? Igor Ventura. Esse é no Igor Ventura. Tá, então tá. O trabalho de radiação é no Estrela do Oriente. É Estrela do Oriente. É, o portal Estrela do Oriente. Portal Estrela do Oriente. Isso. E o trabalho de terça, Igor Ventura. É no meu canal H. próprio, Igor Ventura. Tá. Viu, pessoal? Para quem quiser um grupo legal, com alguém sério, que é o Igor, que eu conheço há tempos, e que trabalha de forma séria, sabe? Pessoa honesta, que está trabalhando com isso, tentando clarear e esclarecer. O Igor também faz muitas palestras no Rio de Janeiro, onde ele mora. E aí vocês podem entrar em contato com ele lá pelo próprio canal, né? Isso. E aí quem quiser convidá-lo para uma palestra, né? Ele, inclusive, quando eu estou no Rio, ele vai nas palestras comigo também. E isso é bem legal. Ô Igor, enquanto o pessoal vai jogando as perguntas ali, a mediunidade como capacidade é algo humano. Sim. Mas o desenvolvimento da mediunidade vai a partir do temperamento da pessoa, a forma como ela entende, o lugar onde ela vai ou lugar nenhum. Sim. A mediunidade é a capacidade. Então, o que sobressai para quem mexe com isso de forma séria é o lance da responsabilidade. Porque mediunidade não é uma brincadeira mística. A palavra médium do latim intermediário, significando que o médium se torna intermediário entre o outro plano e esse, e vice-versa. E é claro que a pessoa trabalhando em conjunto com outras pessoas que já estão nisso há tempo, isso dá firmeza para ela ganhar cancha, experiência. Enquanto que a pessoa mais nova ainda está tateando, tem dúvida se é ela, se é o espírito. Como é que é esse lance que você tem visto por aí? Essas duas coisas, mediunidade e responsabilidade. O link dessas duas coisas. Fala pra gente um pouco. Engraçado, porque o que eu menos vejo é essa questão da responsabilidade. As pessoas acham que a mediunidade é simplesmente você ter essas capacidades abertas, seja ostensiva ou não, mas não trazem para o lado do estudo, da responsabilidade, do auto... Porque eu acho que a responsabilidade, Wagner, ela encapsula, é um guarda-chuva que embaixo da responsabilidade tem várias outras questões aí, que é o autoconhecimento, que é o estudo, é a dedicação, é a prática, é você estar dentro de um grupamento ou não, né? Então tem toda essa questão que as pessoas negligenciam muito. Independente se você está dentro de um grupo ou não, a sua responsabilidade individual ela continua existindo. Não é porque você está num grupo lá toda terça e quinta estudando que de segunda, quarta, sexta, sábado, domingo você não tem que estudar, não tem que se desenvolver, não tem que olhar para você. Porque é o que muitas pessoas acabam levando para esse lado. Não, já participo lá toda terça-feira. Já tem um desenvolvimento lá, então o resto da semana é... Tipo assim, ela é média um dia por semana, isso. Os outros 6 ela não é nada, aquilo não significa coisa nenhuma. Exatamente, né? Então a mediunidade no sentido da responsabilidade é você entender que essa capacidade é uma capacidade que você tem e é o tempo todo dia, você todo está sendo médium ali. E você ser médium não é você realizar fenômenos mediúnicos, é Sim. você melhorar seu estado de consciência. Eu acho que sim, você melhorando seu estado de consciência, naturalmente seu próprio desenvolvimento mediúnico ele vai acompanhar esse seu desenvolvimento da sua consciência, que uma coisa está puxando a outra. Mas só que todo mundo negligencia essa parte da responsabilidade, que é o que a gente faz lá no nosso estudo de terça-feira, é bater nessa tecla. Porque o material que a gente traz são livros, às vezes, da década de 50, Sim. década de 20, então tem uma visão muito bem fechada, bem restrita. E eu tento trazer o conteúdo da literatura para o nosso dia a dia do atual, para que a gente possa aplicar aqueles ensinamentos no nosso dia. Seja você sendo médium ou não, de repente é só um entusiasta que está ali, que gosta do assunto. Então eu tento trazer essa visão, mostrando, olha pessoal, esse conteúdo que a gente está estudando, a gente pode aplicar na nossa vida de tal forma. Eu acho que é isso, a gente passar por um conteúdo e esse conteúdo somar para a gente de alguma forma. Não adianta só você ler livro. Aquele livro, aquele conhecimento, ele tem que fazer algum sentido para você na questão de você se transformar, de você se melhorar.
Esse é o papel que eu falo, bato muito na questão da mediunidade. Porque a mediunidade de fenômeno, Wagner, já está aí, a gente já está careca de saber, já tem muita literatura fazendo sobre isso, mas só que as pessoas ficam tropeçando em si mesmas por conta disso. Porque não traz essa visão de integrar a sua mediunidade e o conhecimento na sua vida prática. De você ser aquele conhecimento e não ter o conhecimento. E a outra coisa também para a gente linkar, que é muito importante estar falando nisso, é a parte da ética, no sentido não somente humano, natural, de Sim. viver em sociedade, mas a ética dentro da mediunidade. Porque, como você sabe, a mediunidade não é boa ou ruim, é só capacidade. Boa ou ruim é a forma como você lida com ela. Sim. Então, pode haver alguém que escorrega para o lado ruim da força com a mediunidade, como nós temos exemplos históricos de médiuns que, trabalhando com a mediunidade, manipularam pessoas, abusaram em vários níveis, sexualmente, financeiramente. Como é que você vê essa questão da ética de um médium, tá, levando em conta que semelhante atrai semelhante, né? E se alguém está fazendo alguma coisa estranha que prejudica o próximo usando a mediunidade, certamente não são seres de luz que estão trabalhando com essa pessoa, não é verdade? É verdade. E isso não aconteceu na mediunidade, nós estava falando aí, eu estava relembrando aqui da própria questão do tarô. Quantos profissionais tarólogos, né, que utilizam dessa ferramenta para ficar enrolando os outros, para ficar prendendo ali o consulente. Então, essa questão da ética ela é muito séria, porque é aquilo que você falou, semelhante atrai semelhante. Se tem quem procure, vai ter quem te atenda. Né? Então é uma via ali de mão dupla, né? Ela vai e vem. Mas realmente isso é um perigo, porque... Mas se você for analisar, Wagner, eu acho que em todas as áreas tem isso. Né? Sempre tem alguém querendo passar por cima do outro, tirar vantagem do outro. E quando a gente traz esse lance da mediunidade, da espiritualidade de modo geral, que lá atrás foi tão massacrado por conta desse tipo de pessoa... Sim. Né? Então, a própria questão do tarô, os tarólogos, né? as videntes, as cartomantes que só queriam ficar enrolando e tirando proveito dos outros. Então, criou ali um estereótipo dessas pessoas serem pessoas que não têm uma ética legal. Isso não é verdade, porque isso acontece em todas as áreas. Uhum. Então, hoje, com a questão da tecnologia, por exemplo, que a gente tem muito mais acesso a esse conhecimento e é vinculado cada vez mais esse assunto de mediunidade e espiritualidade, então a gente consegue começar a mostrar um outro viés do lado mediúnico em si, que realmente é um lado de crescimento pessoal, né? E não só de fenômeno, de trabalho, para você se melhorar, e você se melhorando, você vai transbordar aquilo. E aí você sendo médium ou não, você vai transbordar aquela coisa boa que você melhorou em você, levando para o outro na vida coletiva. Então é muito importante isso, porque realmente eu atendo muita gente, inclusive, que frequentam centros, né, são médiuns de centros de casa, de umbanda, de espiritismo, mas não conseguem trilhar esse caminho dessa ética, porque a própria casa não tem essa ética bem estruturada. Infelizmente, né? Às vezes a pessoa está num grupo que o limite do grupo limita ela também, e a pessoa, à medida que ela vai abrindo a mente, acaba uma hora se sentindo freada, né? Comprimida dentro de um grupo. Isso explica também porque tem muita gente que hoje não suporta mais trabalhar em grupo, seja por dogma, seja por imposição de dirigentes querendo engessar doutrinariamente a pessoa, seja em que área for. Hoje existem inclusive grupos de livres pensadores que se reúnem de forma espiritualista, mais aberta, trabalhando com a mediunidade, sem aquela coisa mais rançosa, mais comprimida, né? Que muitas vezes no passado era assim. Lá no trabalho de estudo de vocês chegaram a estudar o livro Mediunismo do Uramatiz? Foi o primeiro livro, se eu não me engano, que a gente estudou. Estudamos, que é um baita de um livro, né? Esse aí eu sou fã desse livro. É um baita livro. E a gente estudou o mediunismo, estudamos também o Mediunidade de Cura. E agora a gente vai iniciar semana que vem o Elucidações do Além. O Elucidações do Além do Uramatiz Esse é o principal. Esses livros, gente, do Uramatiz, captados pelo médium Ercílio Mais, esses três que a gente citou aqui, Mediunismo, Mediunidade de Cura e o Elucidações do Além, são livros excelentes para a pessoa estudar. E é claro que existem outros livros dentro de outras áreas. Dentro da área espírita tem um livro dos médiuns, de Allan Kardec. Você pode encontrar trabalhos mediúnicos também dentro da vibe da Umbanda, que é diferente da atmosfera espírita. Hoje, muitos livros de Umbanda, livros do Rubens Sarraceni, o Rivas Neto, são vários autores e linhas de Umbanda diferente, mas hoje já tem bastante literatura. Eu gosto muito na área da Umbanda do W.W. da Mata e Silva,
que lá do Rio de Janeiro, ô Igor, eu li o livro dele em 1978, Umbanda e o Poder da Mediunidade. E ali tem um capítulo em que ele narra uma saída do corpo com o Exu no umbral. Que eu acho assim, ele tem um livro também chamado Lições do Preto Velho, também muito bom. Esses livros saíam na época pela editora Freitas Bastos. E hoje, eu não me recordo agora se eles estão reeditados e quais são as editoras que estão lançando. Mas esses livros são bem legais e é bom a pessoa sempre ler de tudo para ter uma visão de conjunto. Ô Eudes, pode começar a selecionar as perguntas aí, porque você conseguiu achar os links? Sim, já está aqui no esquema. Seguinte, pessoal, o Igor teve aqui o ano passado por 2 vezes falando da parte técnica da mediunidade, do tarô no primeiro programa, e no segundo ele respondeu perguntas. Pediu ao Eudes para achar, ele vai colocar agora aí os links desses 2 programas para vocês assistirem, né? Depois com calma, e eu vou deixar espaço agora para ele responder perguntas, para aproveitar a presença deles, vocês poderem interagir direto, façam perguntas para ele hoje, para aproveitar o tempo dele aqui com a gente, tá bom? Então o Eudes vai colocar aí, depois você põe na descrição também, para quem entrar depois, fora do chat, possa também ter acesso. Fechou. A esses 2 links, tá bom? Então vamos lá, seleciona aí a primeira. A primeira pergunta eu acho que vocês já responderam bem no começo do bate-papo, que é o Denis perguntou, a mediunidade é inerente a cada pessoa ou podemos desenvolver alguma mediunidade? É inerente, é capacidade natural, agora o desenvolvimento é pessoal. E quando você fala que todo mundo é médio, alguém fala, mas eu nunca incorporei, a pessoa pensa que a mediunidade é só aquilo. Mediunidade é capacidade, pessoal. E o desenvolvimento dela é que é algo específico, né, Igor? E vai depender muito se é para a pessoa desenvolver aquilo ou não, né? Eu vi muita gente forçando a barra para desenvolver a mediunidade e ela tinha outras capacidades que ela não estava mexendo porque ela estava presa na questão só da mediunidade. Exatamente, é porque quando a gente, essa ideia de todo mundo é médium, então todo mundo, eu quero ser médium também. Tá, cara, mas você quer ser médium para quê? Né? Primeira pergunta, para que se você pudesse ser médium a partir de agora, o que mudaria na sua vida de fato? O que você começaria a fazer? Ah, eu faria isso. Tá, e por que você não faz sem a mediunidade? A mediunidade te impede de fazer isso? Ah, porque eu quero ajudar, quero fazer o bem. Tá, você depende. É igual a saída do corpo, né? Ah, quero ter projeção para poder sair toda noite para ajudar as pessoas. Tá, e aqui? Você tá ajudando? Então, tem muito essa questão do desenvolvimento da mediunidade, mas é aquilo que você falou. Tem gente que tem grandes potenciais anímicos, né? Que pode aproveitar aquilo e mal sabe que, de repente, aproveitando esse potencial mídico, vai ter a turmazinha ali dando aquela forcinha sem que ela perceba. Exatamente. E ela vai fluir aquilo ali de forma natural, né? E ela fica engessada em uma situação, dando murro em ponta de faca, quando tá perdendo uma baita de oportunidade de desenvolver suas próprias capacidades. Porque a mediunidade é isso, você desenvolver sua própria capacidade anímica. Seja ela para realmente virar um intercâmbio entre planos, ou seja, para intercambiar aqui entre as pessoas. Nós somos uma mescla do anímico com o mediúnico, dependendo da circunstância e do momento, né? Exatamente. Vamos lá, Eudes. Certo. O nosso amigo Pierre Carlo, ele pergunta, em algumas leituras tem saído muito a carta da Imperatriz. Isso significa novas ideias ou gravidez? Aí, ô Pierre Carlo, inclusive o Pierre Carlo sempre está assistindo a gente aí, um abraço para você. E o Pierre Carlo gosta de rock de alta qualidade. Pierre Carlo, me ajuda, cara. Vem aqui no estúdio um dia, tá? Para me ajudar a adestrar o Eudes. Ele tá impossível aqui. Ele veio ouvindo funk no trem e no metrô, sabe? E chegou com a aura da cabeça zoada por causa disso. Então eu preciso da sua ajuda, já que você também gosta de rock, pra gente poder pegar ele, dar um passe aqui caprichado e botar uma trilha sonora do passe assim, tipo Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Rush, essas coisas legais, né? Vamos lá, responde a pergunta dele. É lógico que você pegar uma carta solta assim, não dá pra gente analisar o contexto, mas se está repetindo muito pra ele, é porque a Imperatriz ela carrega essa energia que ele falou ali, de gravidez, porque a Imperatriz ela tá, né, algumas cartas ela tá grávida e tudo, mas a energia da Imperatriz ela traz justamente essa energia da fertilidade, essa energia da maternidade, e quando a gente fala de maternidade e fertilidade, é você de repente criar algo novo para você, é você mudar a sua vida de alguma forma, porque a gente está falando de um arcano maior, o arcano maior ele pega mais esse lado
espiritual, esse lado mais do inconsciente do Pierre Carlo, por exemplo. Então, de repente, ele está passando por um processo da vida dele, que ele está querendo mudar a vida dele para algum sentido, alguma coisa, um projeto novo, uma tomada de decisão grande, ele está muito inseguro. Aí vem a energia da Imperatriz trazendo para ele que ele tem aquela possibilidade, que ele precisa despertar os conhecimentos, as potencialidades dele, ele acreditar nele, né? Que ele consegue dar conta daquilo. Aí depende do contexto da vida dele, mas aquilo está trazendo sim, que a Imperatriz, numa ideia, quando você pensou uma mulher grávida, ela está gerando uma vida ali, né? Então ele pode gerar também novas possibilidades para ele, abrir novos horizontes para a vida dele. De repente ele está preso dentro de um contexto do medo, de uma insegurança, por exemplo, querendo fazer um movimento novo, mas está muito preso, inseguro. Então vem a Imperatriz, através desse arcano, trazer para ele essa possibilidade de ele começar a analisar os pontos fortes deles, inclusive, para que ele possa fluir com a vida dele. Inclusive, vários poetas diferentes usam, às vezes, uma expressão, tipo assim, estou ficando grávido das ideias. Quer dizer, está descendo uma inspiração, sim. Quer dizer, tá a coisa da criatividade vindo na mente para você fazer o parto daquela ideia numa atitude, num poema, numa canção, num texto. Quer dizer, gravidez mental. Isso. Estou fértil de ideias, estou grávido de poemas que vão fazer o parto aqui e vão aparecer no mundo. Tem esse lado também, né? E sabe que uma coisa que acontece muito em jogo de cartas, de modo geral, quando a gente está prestes... Porque normalmente quem vai buscar um trabalho de oráculos já tem mais ou menos uma situação que ela queira mudar. Então eu estou passando por uma dificuldade na vida, preciso de orientação. Só que a orientação que eu vou buscar do profissional, de repente, é só um apoio para ele dizer aquilo que eu estou precisando escutar, mas que dentro de mim eu já sei. Tá. Eu já tenho aquilo dentro de mim. Então é aquilo que você falou, estou grávido de ideias, grávido de uma ação que eu quero fazer. Só que a pessoa está insegura, ela não consegue tomar aquela decisão. Aí chega no profissional, que aí o profissional não conhece nada da pessoa, e fala aquilo ali, ela, opa, então eu acho que aquilo que eu estou sentindo, eu acho que eu tenho que seguir mesmo. E é essa a ideia da Imperatriz. Quando ficar repetindo muita carta assim, com certeza o Pierre Carlo ele já tem um movimento que ele está querendo fazer na vida dele, que ele tem certeza que é aquilo que ele quer, mas por alguma questão de insegurança, de medo, que é natural, ele não consegue tomar a atitude ali. Então fica repetindo muito para ele até ele soltar aquilo ali. Legal. Vamos lá, Eudes. Boa. A próxima pergunta é da Mônica. Ela pergunta: estou engatilhado nos livros de espiritualidade. O livro Oculto ao Cubo Negro de Saturno seria um livro bom para entender sobre as frequências dos planetas que nos influenciam aqui na Terra? Olha, eu particularmente não conheço o livro, não é a área que eu estudo, né? Então não sei te dizer. Você conhece esse livro? Não conheço. Mas Mônica, na verdade não vai ser um livro que vai resolver. Eu acho que tem que pegar de tudo. Eu acho que esse livro pode somar na trajetória dela. Vê o livro, acompanha outros livros também, já que ela gosta dessa parte de astrologia, né? De planetas. Eu acho que todo material é válido, né, Wagner? Por mais que você encontre ali uma linha diferente de um autor ou de outro, você não vai concordar com tudo, obviamente, mas sempre vai somar para você. Então, eu acho que sim. Eu acho que é um bom livro para você. Leia, vê se vai bater, se vai fazer sentido para você. Se não fizer, você descarta, então pega outro também. A gente tem que ir experimentando. E conhecimento nunca é demais, né? Meu pai sempre dizia, o saber nunca é demais. Então, quanto mais eu souber, melhor. Mesmo que eu não vá utilizar aquilo, vai descartar aquilo ali, mas pelo menos eu soube. Uhum. Certo, a Raquel pergunta se a tela búdica sofre algum rompimento, seja por assédio ou outra causa, é possível a recuperação? Deixa eu contextualizar para ajudar a resposta do Igor. Raquel, tela búdica, essa expressão, Igor, ela surgiu primeiro na teosofia antiga, que entre o chakra do duplo etérico, o chakra astral para chakra, teria uma peneira, um filtro de conexão. Esse filtro passaria a energia do astral pelo duplo etérico para o corpo humano. Mas a energia do corpo humano não poderia passar para o corpo astral porque ela é muito densa. Então haveria um filtro, né, de passagem energética que foi chamado na teosofia de tela etérica, às vezes de tela atômica ou de tela búdica. O termo búdico aí nem inclusive é adequado, porque búdico vem da expressão budi do sânscrito, que é a iluminação, que já é uma outra coisa mais voltada para um outro sentido. Então, essa telinha energética pode ser rompida, ou melhor, ficar porosa, e as energias densas do físico poder passar para dentro do corpo astral, criando bloqueio, como no alcoolismo, como na utilização de drogas pesadas. Agora, havia, e aí vai entrar no teu campo, tanto na teosofia antiga quanto no ocultismo antigo, dizer que os médiuns tinham a tela
a tela aberta, porque a influência do astral sobre eles é grande. E aí não se recomendava a mediunidade. Aí era conceitual, era a parte ocultista e teosófica que não admitia a mediunidade. Isso aí já é passado, hoje a realidade é bem diferente. Então, essa tela se romperia por hábitos ruins, alcoolismo, droga e, na visão de alguns, pela mediunidade. E podemos dizer, pela mediunidade destrambelhada, sem educação, certamente isso aconteceria. Então, agora você emenda aí na pergunta dela, só para contextualizar. Inclusive tem um livro muito bom, né, do Dalton Campos, que é a Teletérica. A tele é do Dalton. Eu vou trazer esse livro aqui para vocês uma hora. Do Dalton, um livro muito bom chamado Teletérica. Que é um livro específico para isso, e a gente começa a analisar, perceber que essa tela ela é muito mais do que só esse filtro, né? Sim. Ela tem um mecanismo tão complexo, né? Se os chakras já são complexos pra caramba, pra gente entender, imagina a Teletérica, que ela vai além da questão dos chakras, mas normalmente, quando tem essa questão de rompimento, é necessário a pessoa reencarnar novamente para ela aos poucos ir refazendo o desgaste que teve normalmente por conta de drogas pesadas, né? Falam até inclusive a questão de você despertar a Kundalini sem estar preparado, que pode haver também. Pode acontecer porque é uma forçação de barra, exatamente. E aí acaba rompendo os canais, atrapalhando os chakras. E o que pode acontecer, no caso de alcoolismo, droga, fica difícil reverter o processo aqui. Sim. Muitas vezes a pessoa está se empatando para a próxima vida com alguma coisa. Mas em alguns casos de obsessão, tá? Porque também se falava muito isso, a ação de um espírito obsessor poderia romper essas telinhas. Eu não acho, porque o cara está fora e essas telinhas estão dentro dos chakras. Mas acredito que a intoxicação energética que uma entidade pesada causa pode intoxicar os chakras e, portanto, filtro. Aí, no caso, daria para regenerar com um trabalho de cura, ou a própria pessoa mudar padrão, né? Sim, sim. Se for pensar na questão do obsessor, mas a culpa não vai ser do obsessor em si. Em si não, a pessoa também está atraindo. Vai estar atraindo aquilo ali, e ela vai estar produzindo essas energias discordantes nela, que vai mesclando com a do cara tudo, de fora. O obsessor vai ser só uma lupa que vai... O catalisador que vai ampliar para fazer, né? Que a própria pessoa... É. Mas essa questão da tela atômica é bem complexa, assim, e eu recomendo o livro do... Eu vou trazer para cá, num dos próximos programas, para mostrar para vocês o livro Teletérica, do Dalton Campos Roque. Aí passo o contato, se alguém quiser adquirir o livro lá, pelo site dele. Eu vou trazer aqui num dos próximos programas. Vamos lá, Eudes. A próxima pergunta aqui é da Débora. Senti algo subir pela minha coluna, do pescoço até a cabeça. Parecia que ia explodir minha cabeça e minha visão ficou brilhando muito. Poderia ser manifestação de mediunidade ou algo dos chakras? Olha, isso está parecendo mais uma subida de energia de Kundalini, né? Pelo que ela está falando, ativando os chakras, não necessariamente mediunidade, né? Sim, Igor? Até porque a clarividência não é um fenômeno mediúnico, né? Ele é anímico. Ela não falou qual o contexto também que aconteceu isso, contexto, né? Exato. Ela estava participando de algum grupo, estava fazendo algum trabalho energético, e pelo jeito também foi bem espontâneo e momentâneo. Deu aquelas pocadas ali de energia e parou. Então, possivelmente pode ter sido sim. Algum fluxo energético que subiu, espichou o chakra dela. Provável. Vamos lá, Eudes. Eu chamava ele antes Eudes Ananda, mas depois que eu soube que ele veio ouvindo funk, é só Eudes agora. Perdeu a Ananda toda. Perdeu o título. Calma aí, tô caçando aqui uma que englobe no tema. Porque algumas pessoas começam a bocejar ao nos encontrar? Seria assédio ou alguma energia? Não. Você já tem alguma coisa já aí, falamos né? sobre bocejo aqui outras vezes, inclusive tem um programa específico lá no meu canal do YouTube onde eu falo de bocejo. O bocejo tem várias causas. E eu vi gente dizendo que era vampirismo, perda de energia. Eu não acho nada disso. A maioria dos médios sensitivos que eu conheço de cura bocejam muito quando estão trabalhando. Movimentação energética do chakra umbilical, a energia sobe e flui pelo bocejo. Tem várias causas para o bocejo. Na pergunta dela, é o encontro com alguém, né, Igor? A interação energética, o bocejo pode ser positivo, pode ser negativo, depende de com quem você está se relacionando energeticamente naquela hora. Exatamente. E eu tenho muito essa questão do bocejo, principalmente quando eu estou fazendo minhas atividades. Lacrimejamento também tem muito, isso é bem normal. Três coisas, né? Como arrepio, lacrimejamento e bocejo. Isso é muito normal. Agora, se é bom ou ruim, ela tem que analisar qual foi o contato que ela teve com a pessoa e também não ficar entrando em paranoia, né, Wagner? Senão daqui a pouco você entra no shopping, tá bocejando, meu Deus, aqui a energia tá ruim, eu vou embora. Exato.
O pessoal fala muito besteira sobre você. Ah, você está sendo vampirizada. Pô, pode ter um caso ou outro, mas na maioria das vezes não. Eu vou repetir, a maioria dos médiuns de cura que eu conheço bocejam demais. Sim. Eu bocejo muito quando estou trabalhando energia. Sim. É natural. Vamos lá. Boa. A Aparecida perguntou: Igor, por mais que eu trabalhe em minha mediunidade, pior fica. Minha filha acabou de perder o trabalho, agora está em crise. Será que sou eu? Olha, aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente acabou de falar aqui para não entrar na paranoia, né, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está desenvolvendo sua mediunidade, por que pior fica? Daí tem que entender qual o contexto desse pior, se ela já trabalhava antes ou não, porque é aquele negócio. Quando você nunca trabalhou, você começa a movimentar suas energias, por exemplo, dentro de casa, não sei como é que ela trabalha, no local, enfim, na vida dela. De repente tem entidades ali próximas, ligadas a ela ou não, que não querem que ela trabalhe, que ela desenvolva a própria capacidade dela. A questão da filha dela, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem que ver por que a filha dela perdeu o emprego. Não, e tem gente que perde o emprego e a mãe não é médium. Exatamente, não tem nada a ver. E tem gente que é médio e perde o emprego, tem gente que não é médio e perde o emprego também. Então acho que a gente tem que começar a tirar essa visão de tudo que acontece de ruim é mediunidade. Sim. E não é isso. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Senão você entra na paranoia, aí você começa a abrir até campo. Se você tiver só, vamos supor que ela tenha a sensibilidade dela aberta, ela começa até a abrir campo com essa questão mental dela de receber assédio, sem necessidade. Então, trabalha aí sua mediunidade, desenvolve, estuda e trabalha a questão emocional também e as questões do dia a dia do filho, porque isso aí perder emprego faz parte aqui da economia e do mercado de trabalho, né? Que é complicado sempre. Vamos lá. A Ayla fez uma pergunta que é uma curiosidade minha também. As marés energéticas do planeta influenciam muito no nosso comportamento? Exemplo, estamos no Mercúrio retrógrado. Essa é uma área que eu não sei nada de astrologia. Tenho amigos muito bons que são astrólogos, fazem mapas astrais incríveis. Eu não entendo nada. Igor, tem como você responder isso aí? Sabe que eu penso muito sobre isso, Wagner? Porque antes de eu entrar para esse mundo da mediunidade, de estudar, eu sempre fui aquela pessoa que buscava ali a astrologia diária, aquela coisa diária. Aí esse negócio de Mercúrio retrógrado, parece que tudo... Olha, na verdade é mais uma questão de como você se relaciona com você e com o ambiente do que realmente os astros. Que tem influência, é óbvio que tem. A gente está num campo magnético aqui, sofrendo pressão o tempo todo. Agora, o que vai ditar eu sofrer reverberação disso não é o meu estado de consciência comigo. Quanto eu estou bem alinhado comigo ou não. É mais ou menos um clima. Poxa, hoje esfriou em São Paulo, começou a chover. Eu vou me deixar afetar esse dia chuvoso por conta disso? Vou ficar triste, depressivo? Não, cara, a gente vai estar chovendo? O que eu preciso fazer? Botar uma roupa mais fechada, botar um casaco, um guarda-chuva, me precaver ali por causa da água, mas vou viver minha vida normal. Eu acho que nós é que damos esse poder para essas influências acontecerem na nossa vida do que de fato a influência em si. Que acontece, óbvio que acontece porque tudo é energia. Né? Só você ver a Lua e o movimento das marés que está sofrendo influência o tempo todo. Agora, como isso vai se relacionar comigo e eu vou me relacionar com o meio, aí acho que é de cada um. Legal. Boa. O Guilherme pergunta: se estivermos em uma má fase, em pouca conexão com os nossos guias, a atuação deles em nossas vidas é nula? Perdemos toda a proteção? Repete a pergunta. Eu não consigo enxergar direito ainda por causa da operação que eu fiz nos olhos, pessoal. E ainda não troquei o grau do óculos. Repete a pergunta, por favor. Se estivermos em uma má fase e com pouca conexão com os nossos guias, a atuação deles nas nossas vidas é nula? Perdemos toda a proteção? Não, a proteção não, mas a sensibilidade dele estando amortecida, os caras podem até estar juntos, mas ele não sente. Agora, de repente, se você estiver vibrando algo estranho, negativo, nem os caras conseguem ficar juntos. Eles vão sair de perto porque a vibração não está igual, né? Exatamente. Ele mesmo já respondeu para ele. Quando ele não está bem com ele, a conexão dele já não está... Ele não está conectado nem com ele mesmo. Sim. Então não adianta alguém tentar, né? Até aqui com a gente também. Chega um amigo para te dar um conselho. Se você não está bem, se não está aberto para receber, você não vai querer ouvir aquele conselho. E os mentores é a mesma coisa. Eles trabalham nessa frequência tão sutil. Se a gente não tiver ali bem com a gente pra gente perceber essas influências, eles vão ficar tentando, e a gente não vai captar. Tipo então, assim, tá jogando o tempo inteiro, mas você não tem a senha, a tua senha está desativada, por exemplo. É isso. Não atualizou a senha. É isso. Vamos lá, a Meg Seixas pergunta: sinto intuição de aprender leituras de cartas e mãos. Por onde começar? Boa pergunta, Igor. O Igor é mestre nesse assunto. Se você sente a intuição, tem que começar ou por carta ou por mão.
Ela tem que ver o que mais conecta com ela. É Meg o nome dela? Isso. Ô Meg, o que você faz? Compra um baralhozinho, vê qual que vai fazer conexão com você. Se vai ser o tarô clássico, se vai ser um baralho cigano, se vai ser algum outro tipo de deck. Compre e vai estudando ali, vai pegando a lâmina, vai analisando. Comece a acompanhar conteúdo sobre isso também. Vai vendo vídeo, pessoal explicando, jogando, vendo, para ver se você vai se conectar com aquilo ali e estudar. Dedicação, tem que fazer teste. Por exemplo, quando eu fiz o curso de baralho cigano, eu não me conectei de primeira. Eu fiz o curso, eu gostei e tal, mas ele ficou lá parado. Depois de alguns meses que eu voltei a ter conexão com essa ferramenta e hoje meu trabalho é profissional, eu vivo disso. Então, assim, eu acho que é de cada um. Eu acho que ela tem que experimentar, se ela gosta, inclusive das mãos, mas na verdade, a questão dela, até por intuição aqui, já dá para perceber que ela é uma pessoa que gosta, ela tem muita capacidade intuitiva, de percepção. Então, naturalmente, a Meg, ela já capta muita coisa do ambiente das outras pessoas e nem sabe, né? Então, ela vai ter muita facilidade, inclusive, quando ela começar a trabalhar com cartas, porque isso vai desenvolver cada vez mais essa intuição dela. Então, minha amiga, compra, testa, experimenta. Ô Igor, qual é o teu contato pessoal para o Eudes colocar ali também? Para alguém que, de repente, alguém está assistindo a gente e gostaria de fazer uma leitura de tarô, de baralho cigano com você, ou um curso, alguma coisa assim, fora do YouTube, qual que é o contato que o pessoal quiser entrar com você? Pode ser o WhatsApp, é o 21 9... Marca aí, Eudes, faz favor. 6978 7077. Repete. É o 21 9 6978 7077. Isso aí, tá certinho. O Eudes vai botar agora aí no chat e também na descrição para quem entrar depois, tá, Eudes? Inclusive, eu dou curso também de baralho cigano. Ah, né? você tá fazendo curso também. Eu tô fazendo curso também e o meu curso é particular, é individual. Porque eu gosto de sentir a energia da pessoa e a gente vai estudando de acordo com a capacidade. Faz online mesmo. É online e é voltado pra gente extrair o máximo da intuição da pessoa, para que ela não fique presa ali na lâmina, na carta. Ou seja, ela vai fazer o curso de baralho cigano, mas ela vai ter muita facilidade, de repente, para ler um tarô, por exemplo, algum outro método de carta, porque, na verdade, é a intuição dela que a gente força para que ela possa captar aquela energia dali. Então, quem quiser também, mas é só particular. Eu já cheguei a fazer em grupos, mas eu gosto desse contato particular para você seguir junto com a pessoa ali. E aí a pessoa pode estudar no tempo que ela quiser, na hora que ela quiser, lógico, dependendo da minha agenda, mas a gente vai agendando sempre por aula, né? Então fica bem legal, bem flexível para quem quiser aí, só entrar em contato. E também esse teu WhatsApp, se alguém do Rio quiser uma palestra com o Igor, também pode entrar em contato por esse WhatsApp. O Igor vai em vários lugares palestrar gratuitamente. Vamos lá, Eudes. Aqui, ó, o Tiago Arantes pergunta os trabalhos de irradiação. O Igor poderia contar algum dos bastidores de algum deles? Tem, cara. É legal porque é aquilo que eu sempre falo, cara. Os trabalhos, e não só o meu de radiação, qualquer trabalho que a gente vai fazer, que a gente vai participar em qualquer lugar, uma palestra, por exemplo. Cara, os bastidores é tão incrível que enquanto a gente está ali falando, porque como é que funciona o trabalho? A gente entra para fazer o trabalho, para irradiar, a gente entra na sintonia, baixa a sintonia ali, e normalmente eu trago sempre uma reflexão, né? Eu sou intuído a trazer uma mensagem de reflexão, a gente vai falando sobre aquilo ali, e naquele momento que eu estou falando ali, intuído, muita coisa já vai acontecendo ali nos bastidores, né? As pessoas que estão assistindo ali, eu começo a ver muita coisa que está acontecendo com as pessoas que estão ali, muita gente desencarnada, né? Acontece também de a gente ver muita situação, que o trabalho não acontece só aqui, ele acontece no plano espiritual também. E uma vez eu fiquei muito emocionado vendo, porque era uma mãe que tinha desencarnado e a filha estava participando do trabalho, inclusive, e ela estava muito feliz, muito contente. A mãe estava muito contente, muito emocionada também, porque ela estava participando daquele trabalho. Aquele trabalho estava chegando até ela também. E depois alguém falou comigo, acho que foi até a Águeda que chegou e falou comigo nos bastidores, que era amiga dela, que entrou em contato, agradecendo e tudo. Foi bem legal, cara. Mas acontece muito isso, sabe, Wagner? De você ver o trabalho acontecendo assim, bem distante, no sentido de não ser só aquilo ali. Sim. Sabe? É muito legal isso, é bem gratificante, por isso que a gente sempre faz esse trabalho. Legal. Pessoal, tá aqui no estúdio, meu amigo Otto do Rio de Janeiro, tá essa semana aqui em São Paulo. O Otto me hospeda sempre que eu vou lá para o Rio de Janeiro, né? Eu chamo de hospedaria do Otto, lá em São Conrado, eu fico hospedado lá. E tá aqui também a Águeda, que mora no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Sempre vai nas minhas palestras lá também, no Rio. E a Águeda tem uma filha que é rubro-negra fanática no Rio, flamenguista.
mas ela tem uma qualidade boa, que é o marido dela, que é botafoguense. Então equilibrou, né, Águida, de alguma forma. Outra coisa, Eudes, eu vi ali, passando, acho que eu vi, que ainda não consigo ler direito ali, eu acho que eu vi o cachorro preto albino dando um oi. Será que ele não apareceu? Eu acho que passou ali. O cachorro preto albino, põe aí um oi agora atual, pra gente ver aí, pra saber se você reencarnou. Que você tinha eu acho que ele tinha desencarnado e reencarnou. Ele sumiu, né? Não, ele tinha desaparecido. Ele desapareceu. Ou tá aí quietinho também. Põe aí uma mensagem aí, o cachorro preto albino. Ainda tô encarnado, tô aqui na área. Vamos lá. Isis, ela pergunta, tem como melhorar a percepção energética para não ser enganada pela visão? Nem sempre sinto claramente o que estou vendo. Fico em dúvida. Enxergo no dia a dia desde criança. Às vezes aura também. Então, discernimento. E estuda bem a parte de clarividência, tá? Antes que o Igor responde, dica, tem 2 livros que eu sempre recomendo. Clarividência, da editora Pensamento, do Charles Webster Leadbeater, um livro antigo, mas muito bom. E um livro bem moderno do Rodrigo Medeiros, chamado Clarividência. O Rodrigo, que estuda dentro da linha da Conscienciologia do Valdo Vieira, fez um livro muito bom sobre o tema. E aí é só você pesquisar. Clarividência, Rodrigo Medeiros. Clarividência, Charles Webster Leadbeater. Agora, vai você. Esse livro do Rodrigo é muito bom porque ele também traz muito exercício, né? Tem muita prática ali para você desenvolver. E essa dúvida dela é uma dúvida muito comum, né? Dentro da mediunidade em si. Isso é meu, não é? Do espírito, não é? A questão da clarividência dela, eu acho que ela tem que começar a sair do campo só da percepção visual e começar a sentir. Porque ela pode ser enganada visualmente, mas a energia não vai mentir. A energia não mente. Não mente. Então ela, de repente, tentar trabalhar dentro da característica dela, o sentir, expandir a aura dela, o campo dela, para ela começar a sentir o ambiente, para não ficar só presa na visão. Acho que pode ajudar muito ela nesse sentido de percepção. Que aí você sentindo mesmo, que você não precisa nem ver, né, fisicamente, visualmente ali. Você só sentindo, você já percebe o que está no ambiente e já traz as informações também. Inclusive, pessoal, eu retornei do Rio semana passada, fiz 4 palestras. Na primeira semana de setembro, eu estarei no Rio de Janeiro de novo para mais 4 palestras em outros grupos diferentes. E uma das palestras, que é na Fraternidade João Batista, no bairro de Campo Grande, que se eu não me engano é dia 8 de setembro, a palestra vai ser sobre fenômenos anímicos e mediúnicos, Igor, incluindo a clarividência. Que legal. Eu vou estar mostrando imagem do chakra frontal, falar um pouquinho sobre clarividência mais especificamente. Em breve, no próximo programa ou no outro, eu passo aqui os dados e deve entrar até semana que vem lá no meu Instagram. @WagnerDeloy-Borges, os banners com os lugares, as 4 palestras, todas as informações. Vamos lá, Eudes. Boa, a próxima pergunta é da Josilene. Ela pergunta, quando encontramos alguém e ao abraçar dá aquele arrepio, isso é energia positiva ou negativa? Depende da pessoa que ela abraça, né? Se a pessoa tá com energia legal, não tá, mas o arrepio pode ser inclusive neutro, pode né? Ser, somente uma descarga de energia, né? Pode ser até a questão emocional também, né? Não ver aquela pessoa muito tempo e ver aquela descarga toda de emoção, também. Pode ser também. Isso. Vamos lá, Eudes. Próxima... E sabe o que acontece? Quando o Eudes vê o MC Cravinho, ele sente um arrepio assim, ele fica louco. Vamos lá. Aqui, ó, o Tiago perguntou, comecei a trabalhar em grupo de apometria. Depois de terminar o curso, sinto que minha mediunidade era mais sensível antes de conhecer e saber o que era. É normal? Olha, não dá para falar sem ver a pessoa, né? Porque me parece que ele era um médium e foi trabalhar dentro da apometria. Não tem como saber. E outra, qual é o grupo que você vai, como é que é, porque tem grupos em que a pessoa entra e a modalidade muda em relação ao que ela fazia antes, então dá uma diferença para ela. É igual o grau de óculos, né? Com o tempo vai mudando. Também pode acontecer dela entrar num grupo e ampliar o que ela tinha. Agora, pode acontecer também dela entrar num grupo e travar, dependendo do grupo. Sim. Então, não dá para saber isso sem ver você, sem saber como é que é o grupo que você está indo, né, Igor? E de repente, antes de ele entrar, ele tinha uma coisa tão assim, sem controle, que aquilo se manifestava de uma forma tão descontrolada que ele achava que era forte, que era bom, mas na verdade não. Estava descontrolado. E agora ele estudando e participando, aquilo foi começando Pode ter ficado dentro de uma regulagem. Exatamente. Né? Agora ele precisa reaprender a ter esse sentir dele, de trabalhar com a mediunidade dele. Sim. Legal. Boa, a próxima pergunta aqui é do Liberte-se da Caixa.
Toda terça-feira tem um trabalho de apometria e normalmente acontecem coisas fora da normalidade. Exemplo, hoje acordei e ainda estou com dores nas costas. Pode ser considerado influência espiritual? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ver a explicação mais óbvia e material. Dor nas costas pode ter várias causas, cara. Desde posição errada durante o sono, travesseiro às vezes muito alto, estresse, sabe? Ou simplesmente um problema muscular que deu, tá? Necessariamente não tem nada a ver com a reunião mais tarde. Entretanto, né, Igor? Sim. Pode acontecer trabalhadores de alguma área, principalmente de apometria ou de desobsessão, cada um do seu jeito, sofrer uma pressão no dia do trabalho. Então não tem como falar isso sem ver você. Pode ser, mas também pode ser que seja algo no próprio corpo humano. É bom não você filtrar bem para não dar a viajada na maionese astral, né, Igor? Exatamente. E essa questão de você sofrer essa influência é um fato. Né? Você está lidando com aquilo ali, as pessoas vão querer, pessoas extrafísicas, né? Que você não faça aquilo ali. E às vezes ele falou que é o dia seguinte que acontece. Não, é no próprio dia, eu acho. E às vezes até no dia anterior. Já começa a surgir aquelas reverberações. De repente, ele sendo médio, o próprio mentor coloca já alguma presença acoplada com ele. Para na hora de descarregar na hora da reunião. Então, sim, são várias possibilidades. Agora, o que não pode é virar o medo. Não pode gerar o medo e a desconfiança. É você entender aquele processo e analisar, ver de que forma você pode fazer. Se está acontecendo sempre, faz um trabalho energético, melhorou, não melhorou? Se está acontecendo sempre, é funcional do trabalho. Exatamente. Tem que desenvolver a maneira de lidar com isso. Agora, se é esporádico, tem que ver se não é uma dor nas costas normal que qualquer pessoa pode ter, né? Sim, isso é normal. E acontece só com a apometria, não. Terapeutas também acontece isso. Na verdade, qualquer pessoa que se dispõe a ajudar o outro sofre influência, às vezes nem está sabendo. Né? Então, só quando a gente traz para a área da espiritualidade, da mediunidade, essa área mais sutil, você começa a entender, aí tudo vira obsessor, tudo. Mas a gente já tem esse assédio, essas influências há tanto tempo que você nem percebia. Então, para quem trabalha diretamente, eu sei porque eu já passei por isso e passo por isso. Né? Às vezes, um dia antes do trabalho, de atender alguém, já estou sentindo uma reverberação diferente, aí eu faço um trabalhinho energético para ver se aquilo vai melhorar, se vai soltar, ou de repente não, vai ficar comigo ali até na hora do trabalho, que aí depois do trabalho aquilo vai embora. Tem médios que eu chamo de van mediúnica. Durante o dia, os mentores vão pegando aí os caras perdidos na noite, conecta por filamentos energéticos no campo energético, porque mais tarde ela vai para a reunião, então eles são arrastados. Sim. E aí eles desligam lá na hora da reunião ou completam na mediunidade. Mas tem algumas pessoas que, às vezes, eles fazem isso, é o transporte, cara, Uber mediúnico, né? Para levar os caras para dentro da reunião. Sim. Vamos lá, Eudes. A próxima pergunta é da Ingrid. Qual é a dica do Igor para aprender os arcanos menores? Aprendi muito facilmente os maiores, mas tenho dificuldade com os menores. Vamos lá, Igor. Ô, Ingrid, tem que entender por que você tem essa dificuldade. É uma dificuldade porque os arcanos menores são muito mais cartas, né? São 56 e o outro são 22 só. Então tem que entender qual a dificuldade que ela está tendo para decifrar ali, entre aspas, os arcanos menores. Não sei como que ela aprendeu os arcanos maiores também, mas assim fica difícil. A mesma percepção que você... Por isso que eu falo, no curso, a gente tem que desenvolver a sua intuição. Se você ficar preso só no método de ler carta, aí trava que nem aconteceu com ela. Sim. Então, a mesma forma que você utiliza para você captar essas informações dos arcanos maiores, você vai usar o mesmo método nos arcanos menores. Né? Agora tem que entender por que essa dificuldade está vindo. Se ela quiser conversar comigo, pode mandar mensagem lá, eu troco uma ideia com ela e te tenta ajudar. Boa. Teve um dia que a Selena estava aqui, aí ela me fez eu ler o baralho. Aí ela fez a carta junto comigo. Ela falou, o que você acha que essas cartas significam? Aí eu fui falando e bateu com a dela. Bate. Sem eu saber nada. Mas todo mundo tem essa percepção, que a gente fica muito preso, a gente não acredita. Sim. Sabe? Fica muito preso ali no dogma, na coisa, que aquilo ali é apenas uma simbologia. E todo mundo tem intuição, todo mundo tem a percepção. Todo mundo consegue, igual o Eudes conseguiu ler. Legal, vamos lá. Eudes, ex-Ananda, qual é a próxima pergunta? Lisandra pergunta, boa tarde, ultimamente tenho sonhos que se concretizam. Às vezes parece um déjà vu. Na minha rotina, situações acontecem que já vi no sonho. Sempre sonhei muito e anotei. Isso é mediunidade? Necessariamente não, viu? Pode ser até saídas do corpo, né, Igor? Sim. E a pessoa, quando volta, confunde com sonho. Podem ser sonhos pré-cognitivos, né, premonitórios, pode ser um monte de coisa. E pode ser também o lance da mediunidade funcionando com ela durante a saída do corpo. Só lembrando que a saída do corpo pode ser anímica,
mediúnica ou anímico-mediúnica. E ainda que seja o processo da mediunidade, ela tem que gerenciar isso, cara. Se você está abrindo para ela tem que ver por que está abrindo e como ela pode utilizar aquilo ali para crescer. Né? Então, por exemplo, se ela está trazendo para ela percepções, por exemplo, de desencarnado, por exemplo, ela precisa trabalhar na vida dela a questão da morte, como ela se relaciona com a morte. Né? Você está trazendo percepções que vão acontecer ainda. Como você vai se preparar para que aquilo aconteça, não ficar refém disso. Independente do que seja, ela tem que gerenciar isso para que aquilo não fique atormentando ela de forma alguma. Legal. Boa. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é da Gislaine. Ela pergunta: pressão no coronário e sensação de algo eletrificado no local durante os trabalhos de cura no centro espírita. É algum tipo de mediunidade ou efeito das energias? Pode ser ambas as coisas. Agora, de qualquer forma, isso é excelente, viu? Muito bom, Tá? Teu chakra coronário está sensível. Pode ser tanto anímico teu de dentro para fora, como pode ser influência de mãos invisíveis aplicando energia na hora da mediunidade. De qualquer forma, isso é excelente. Falo isso porque sinto muito isso também. Certo, Igor? Sim, e é engraçado que a gente quer muita ajuda de mentor, né? Aí de repente é o mentor que tá ali te ajudando, aí você, ai meu Deus do céu, tô sentindo uma dor, tô sentindo um aperto. Calma, é o mentor que você queria que estivesse te ajudando ali, né? Mas lidar com o invisível tem muito isso, a gente leva logo pra característica do medo, né? Que é alguma coisa ruim, obsessão. Não, você tá fazendo bem pra ela, tá dentro de um trabalho, inclusive, aquilo ali é coisa caso boa. aí, está sendo ótimo muito isso aí para você, viu? Vamos lá. Que bom. A Ingrid tem outra pergunta. Sempre que medito ou recebo reiki, minhas mãos ficam muito quentes. Isso é um sinal que posso aprender a dar passes ou de que posso ser um médium de cura? Olha, médium de cura não dá para saber sem ver você, mas com certeza você pode desenvolver energia nas mãos para qualquer coisa que você quiser. Se está esquentando tuas mãos, já é uma coisa de uma sensibilidade natural dos chakras das mãos. Então, eu te sugiro, estuda a cura prânica do Showa Koksui. Tá? Pesquisa que você vai achar muita coisa legal, porque é o melhor método que eu conheço para a energia das mãos. Você tem o reiki, você tem o passe também, e é legal estudar tudo de conjunto, mas a cura prânica tem muita coisa para entender calor nas mãos, sensibilidade nas mãos. Fale, Igor. Sim, é isso. E ela falou que se eu posso estar passando, ela já está dando sem só saber. Porque na verdade o passo é apenas mais um método de imposição de mãos, você passar energia. E é engraçado que eu estava lendo ali, de repente ela tem até essa mesma sensação nos pés. Me veio alguma intuição dela, assim, dela sentir também esse mesmo calor nos pés, e aí de repente ela pode começar a trazer pro lado também do xamanismo, da umbanda tem ali. Tem chakras dos pés, né, que se ativam também, que legal. Vamos lá. Kátia pergunta: estou entrando em projeção involuntária, ainda tenho medo, não consigo sair do quarto, porque sempre escuto alguém me assombrando e entro em desespero. O que fazer? Pensei em fazer apometria. Não faz isso não. Você precisa estudar, Kátia, porque a saída do corpo, para você gerenciar bem direitinho, você tem que estudar para perder o medo, entender os mecanismos. Sugiro a você dar uma olhadinha no meu livro, Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra, porque vai te ajudar a entender melhor o processo. Tem vários outros livros que eu indico no próprio livro também, tá bom? Aí, ó, seu camarada lá, o cachorro preto albino, já deu o que ele tá dizendo aí? Salve. Cachorro preto albino, onde é que você tava, cara? Mudou de galáxia, deu um upgrade aí, que você sumiu, cara. Que legal que você tá aí de volta. Boa. Calma aí que eu tô procurando aqui a próxima pergunta. Enquanto o Eudes vai selecionando as perguntas, você falou ali como é que a pessoa lidava com a questão da morte. Você sabe, eu falo muito nisso, né? Na rádio, nas palestras. Igor, quando eu falo isso numa live ou lá na rádio, o pessoal manda mensagem. É impressionante como nós estamos vivendo uma era, a Idade Média no mundo moderno. Sim. Você imagina um espiritualista falar de vida após a morte, isso é o básico. E você falando de vida após a morte, falando certo, você é atacado porque está falando certo, como se você estivesse falando besteira. Você imagina um médium falar de vida além da vida, que as pessoas precisam gerenciar a questão da perda. Se a pessoa é médium, luto não tem mais sentido, ela é médium. Ela está vendo o outro lado, não tem morte, que luto, que nada. E você é atacado, as pessoas ficam, não, mas tem que ter luto. Não tem, elas não quebram o condicionamento e parece que você que está falando a coisa errada. Imagina, as pessoas gostariam que um médium, um sensitivo falasse o quê? Para ficar de luto, ficar chorando na beira do cemitério, ficar cultuando o cadáver. Isso não é um médium. Exatamente. Então, é claro que em relação à população em aberto,
é uma coisa, mas em relação ao estudo espiritual, você tem que ser coerente Sim. com o que você faz. As pessoas não querem coerência. Quando você fala, gerencia isso, observa de outro jeito, você não está falando de frieza. Você está falando de entendimento. Você está mexendo com aquilo. Se você não avançar, que adianta você estar mexendo ali? Veja, você estuda pra caramba a parte espiritual. Desencarna alguém, eu te vejo chorando mais porque é seu irmão materialista que não estudava nada. Quer dizer, não está funcionando. E aí você ainda vai ficar irritado comigo quando eu falo isso. Exato. Então é só para tocar num tema, porque eu falo muito nisso aqui, na rádio, às vezes, né, Eudes? Você só manda comentário. Um médium falar de vida além da vida hoje está errado? É incrível como as pessoas invertem coisa. Vamos lá. Deus. Boa. A próxima pergunta aqui é da Juliane. Ela fala: durante o atendimento do meu cachorro com crianças autistas, eu senti um mal-estar e em segundos meu cachorro quase desmaiou. O que poderia ter acontecido? Olha, isso está parecendo um assédio extrafísico, viu? Pelo jeito, não foi só você, foi o animal que está no acoplamento áurico com você nesse trabalho. Alguma coisa pesada pegou vocês aí. Exatamente, ela sofreu aquilo ali, o animal também sofreu e realmente isso aí pode ter sido sim. Aí tem que ver qual o contexto da vida dela, como é que é a vida dela. Ou uma presença extrafísica que estivesse junto com uma das crianças também, que ela estava atendendo. Também, ainda mais essa questão que ela falou aí. Boa. Wagner, você aconselha a piscar a luz dos chakras por 10 minutos durante 2 anos. Se eu piscar por mais de 10 minutos, o desenvolvimento será mais rápido? Mais rápido. Agora, esse piscar não é piscar, cara. É pulsar, que é outra coisa, né? Ou irradiar da forma que você quiser. Usa a expressão pulsar a luz dentro dos chakras, porque é a maneira mais fácil de entender, assim eu me desenvolvi. E quando eu falo assim, todo dia um pouquinho por 2 anos, por um tempo médio. Agora, se uma pessoa consegue fazer isso meia hora, ela vai acelerar esse tempo. Agora, observa bem, sem forçar a barra, né? Trabalhando chakras de forma harmônica, equilibrada, com um sentimento legal. Não é só trabalhar energeticamente. Você está crescendo com isso, está melhorando seu caráter junto, né, Igor? É isso que eu ia falar. Não adianta ficar ali só piscando. Isso. Terminou o trabalho ali, vai estar com a vida toda destrambelhada e fazendo um monte de loucura. Não, eu acho que o principal é ela trabalhar ela mesma de forma integral e concomitante fazer também o trabalho. Aí a coisa vai fluir de forma bem legal. Exato. Boa. Vamos lá. A próxima pergunta é do Eudes Almeida. A vida amorosa dele vai melhorar. Tomara que esse Eudes seja do bem e da luz, cara. Tomara que esse seja, né? Vamos lá. Eu mesmo. É você que está fazendo a pergunta? Então não é o Eudes da luz. Sabe o que você tem que fazer, Eudes? Você tem que pulsar a luz nos seus fones de ouvido aí para ver se eles melhoram. As frequências musicais aí, você começa a se abrir. Eu outro dia trouxe um fone de ouvido bom pra caramba. Falei, olha só, escuta aqui a qualidade de grave e agudo desse fone. Ele falava, o que é grave e agudo? Ele não sabe, cara, porque o ouvido dele tá tão estragado que ele não sabe frequência, ele não sabe mais nada, cara. Só escuta aquele bolo de coisa ali sem nexo. E aí não sabe o que é agudo. Eu falei, e o grave? Ele falou, quem foi internado? Ele pensou que tinha alguém grave. Tá em grave estado, né? Ó, o Pierre Carlo pergunta, no livro Gil Anthony Lewis, ele explica a cruz celta, mas não me pareceu claro. Será que tem relação com a cultura europeia celta ou apenas um nome? Olha, eu não sei, Pierre Carlo, porque eu não li esse livro, tá? Agora, o nome Cruz Celta já está claro que ele tem toda uma tradição celta, mas eu não sei se o autor está se referindo a isso. Provavelmente. Você chegou a ler esse livro, Igor? Não cheguei a ler, não. Então, eu vou ficar devendo essa aqui, o Igor também, porque a gente não leu esse livro. Mas acredito que a expressão Cruz Celta se refira à tradição celta. O Cachorro Preto Albino perguntou, professor, em dias de evangelho no lar, sinto uma leve pressão no lado direito da cabeça. Essa sensação pode ser influência dos mentores para auxílio no trabalho da espiritualidade? Bem provável. Sabe o que é o Cachorro Preto Albino? O chakra coronário, assim como todos os chakras, tem chakras secundários. Então, sendo o chakra mais alto, aberto no topo da cabeça, ele tem secundários nas laterais da cabeça, a esquerda e a direita, aqui atrás, onde a gente vai ficando careca, aqui a coroinha do padre, onde tem um chakra também, na base da nuca, são secundários. E o chakra frontal tem 2 secundários nas laterais, nas têmporas. Muitas vezes um mentor chega e aplica energia daquele lado e você vai sentir a energia naquele lado da cabeça. Então, me parece, se está ocorrendo durante o trabalho de evangelização lá, a tua reunião,
me parece uma ação de mentores extrafísicos. É isso aí. E porque, inclusive, eu até lembrei, ele tava falando, lembrei quando eu comecei a fazer o estudo mediúnico lá, que não deixa de ser quase um evangelho, não é? Você tá ali estudando, né, temas espirituais, e acontecia muito isso comigo também. Logo no início eu sentia muito o lado esquerdo aqui por trás, aqui do lado esquerdo, se aproximando, e aí com o tempo você vai acostumando com aquilo ali, você vai gerenciando aquilo ali também, mas certamente é uma influência, e positiva também, né? Porque se ele tá praticando algo bacana, que é estudar o evangelho no lar, pode ter certeza que sim. Legal. Certo. A próxima pergunta é da Juliana. Ela fala: boa tarde, vocês comentam muito sobre mãos quentes. E o oposto, o que seria? Meus pés e mãos costumam ficar gelados, mesmo no calor. Então, mas aí isso pode ser pressão baixa. Porque ela não especificou se isso acontece, ô Igor, na hora de uma atividade espiritual. Me parece que é no dia a dia dela. Se é no dia a dia dela, pode ser várias coisas. Problema circulatório, a pressão baixa, hipoglicemia, tem um monte de coisa. Se é dentro de um trabalho, especificamente, teria outra explicação. Mas se é no dia a dia dela, é alguma coisa no próprio físico. Vamos lá, Ildes. Renata, é possível um acoplamento energético extrafísico? Me refiro ao que seria uma incorporação, só que enquanto dormimos. Se for possível, qual seria a finalidade disso? Me parece o que ela está falando de incorporação fora do corpo, mediunidade fora do corpo. Eu até prometi, já tem uns meses, viu, eu acabei me esquecendo. Alguém perguntou isso também, e eu falei que faria um programa explicando como é que é esse mecanismo de um espírito acoplar com um médium fora do corpo, que já seria a mescla da saída do corpo com o lance mediúnico. Então, aguarde um pouquinho. Num dos próximos programas eu vou falar especificamente sobre isso, a saída do corpo com acoplamento com o mentor fora do corpo, pela mediunidade fora do corpo. Tá? Lembrando que a projeção aqui ela pode ser anímica, mediúnica ou anímico-mediúnica. Agora, um médium que trabalha já com psicofonia aqui, ele pode ser veículo também lá fora de uma outra inteligência, acoplar com ele para uma outra finalidade. Então, eu vou falar sobre isso especificamente num dos próximos programas. Aguarde um pouquinho, eu não vou esquecer dessa vez não. Vai estar lá na frente, eu vou programar. Certo, a Cristina pergunta: tem alguma dica de livro de estudo sobre egrégoras? Cara, egrégora, assim especificamente, tinha coisas dentro da área ocultista, mas muito antigas, né? Ter específico para isso. Cara, acabei de fazer uma palestra na Sociedade Espírita Ramatiz do Rio de Janeiro sobre egrégoras, né? Eu faço uma palestra aqui com frequência explicando isso. Agora, literatura específica não tem quase nada em aberto. Mas você pode encontrar partes sobre isso em algumas obras ocultistas, alguns livros espíritas também, falando de campos energéticos coletivos. Mas agora de cabeça, assim, um livro específico, eu não estou... Você está recordando de algum, Igor, específico? Se eu não me engano, cara, tem no livro do Chico Xavier, que eu acho que é no... Não sei se é nos domínios da mediunidade, se ele chega a falar alguma coisa de egrégora. Mas não especificamente, só que ela toca. Queria algo específico. Não, específico não. Tem um livro muito bom, se chama O Que Há Além da Morte, do Charles Webster Leadbeater, da Teosofia, editora Pensamento. Nesse livro, ele, através de psicometrias, ele era um sensitivo muito bom, ele capta atmosferas locais e toca no tema, embora ele não utilize o termo egrégora especificamente, mas fala em alguns pontos. Se chama O Que Há Além da Morte, Charles Webster Leadbeater, editora Pensamento. E tem também, esse pode falar, O Lado Oculto das Coisas, também do Leadbeater, editora Pensamento, toca no tema em vários pontos. É isso. É isso? É isso. Acabaram as perguntas? Não, ainda tem, mas estamos já... Vamos dar mais um tempinho para aproveitar? Fechou. Você pode ficar mais tempo? Posso, claro. E aquele tal de Paulo não vai entrar aí para expulsar a gente, não? Vai só mais tarde. Então, vamos estender um pouquinho para aproveitar a presença do Igor, poder beneficiar o pessoal com ele aqui. O Idálio pergunta: sinto um formigamento no chakra humeral. O que pode ser? Isso é tão constante que chega a incomodar de tão forte que é. Isto é mediunidade, cara. Se pega o chakra humeral ali na parte alta, esquerda, ali perto do pulmão esquerdo, é mediunidade. Esse chakra é típico da mediunidade. É isso aí. E é engraçado que o meu... Eu sentia do lado direito, né? Do lado direito ele é mais anímico. Aí é que tá. Os chakras funcionam em pares. Tem um na cabeça esquerda do pulmão, tem um na direita. O da direita é mais anímico,
o da esquerda é mais mediúnico. E o da direita eu sinto assim no dia a dia. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, Aí uma reverberação, mas dentro dos trabalhos específicos aí vai pro lado esquerdo. E aí não tem jeito. A mediunidade ele tem que trabalhar isso daí, gerenciar isso. E isso explica também porque que boa parte dos médios tem uma soltura mais para a Sim. esquerda. Agora, a soltura ela pode ser para os dois lados, mas ela fica mais sensível num médium para a esquerda. Tem um livro do Ramatiz, Elucidações do Além, que ele fala dessa soltura à esquerda dos médios. Que é o livro que a gente vai estudar agora. E aí, isso ocorre por causa do chakra humeral. Sim. Muita gente achava que era por causa do chakra do baço. O chakra do baço é lateral, não é nenhum dos 7 principais, né? É mais por causa do chakra humeral, essa soltura para a esquerda. E a parte da direita aqui é mais usada na parte ocultista, que não trabalha a mediunidade, mas a parte anímica. Por isso não tem tanta informação sobre o ponto à direita nas costas. Boa. A Grazi perguntou... Essa pergunta surgiu bastante no chat e, como você já falou algumas vezes, dá até para repetir, que talvez o pessoal seja novo, que é sobre os barulhos no ouvido. Pode estar relacionado com alguma espiritualidade? Olha, Grazi, se esse barulho é pontual só na hora que você está numa atividade energética ou espiritual, isso é sintoma bioenergético, psíquico, podendo ser anímico ou mediúnico. Agora, se você está tendo esses ruídos o tempo inteiro, chama-se tinnitus, que é uma síndrome causada por vários problemas de saúde. Diabetes mellitus, pressão alta, compressão numa das vértebras, problema mandibular, bruxismo, todos podem causar como repercussão ruídos contínuos. E aí, entra no Google, clica tinnitus, que aí você vai entender isso. Agora, se esses ruídos estão rolando na hora de um trabalho seu de meditação, ou de chakras, ou de trabalho espiritual, em grupo, fica tranquilo que é sensibilidade. Agora, se está o tempo inteiro, aí é um desses problemas que eu estou te falando. Entra no Google, clica tinnitus, que você vai ver a diferença dessa parte física. Porque outro dia, Igor, eu estava vendo um médium falar, se está dando zumbido na cabeça ou ruído é a glândula pineal. Porra, mas ele não explicou que isso era pontual, que esse é o tempo inteiro, é um ruído intracraniano causado pelo próprio cérebro, não é mediúnico, não é psíquico, é causado por alguma síndrome metabólica, diabetes na maioria dos casos, pressão alta, e aí ela tem que pesquisar, senão ela vai estar buscando uma informação achando que é psíquico e era somático. Sim, por exemplo, aí tirando toda a questão física, de repente pode ser até alguma questão no chakra laríngeo dela, que está relacionado com a questão... Com a clareaudiência. Mas se é o tempo inteiro, não é clareaudiência, é tinnitus. Exatamente. Vamos lá. Clayton pergunta, Wagner, tenho visão de ambientes e pessoas quando estou quase dormindo ou quase acordando, mas quando tento firmar a visão, some tudo e abro os olhos. Como melhorar essas visões e melhorar isso? Antes de você deitar, trabalhe energeticamente teu chakra frontal para calibrar melhor. Porque quando você está relaxado, ali está num pequeno estado alterado, as ondas cerebrais estão mais baixas. Quando você fala, deixa eu tentar focar melhor, você vem para as ondas da vigília, que a concentração, a sensibilidade desaparece. Antes de deitar, trabalha a luz no teu frontal, com calma, bem tranquilo, para que isso possa melhorar na hora que as imagens aparecerem. E quando ele estiver passando por isso também, ao invés de ele tentar abrir o olho, que ele vai ativar novamente o organismo físico, tenta jogar essa luz no frontal dele para ver se solta mais ainda essa porque isso dilata a aura da cabeça, ele percebe melhor. Boa. O Signoria pergunta, qual o livro das telas de chakras falado anteriormente aí? Teletérica, do Dalton Campos Roque. Aguarda aí que no próximo programa ou no outro eu trago o livro. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, livro Teletérica, para eu lembrar no próximo programa ou no outro de trazer, tá? Eu vou trazer aqui, vou mostrar a capa, dar a dica de onde consegue. O livro é muito bom. É um dos poucos livros que trata diretamente do assunto. Tem literatura de teletérica também no livro Duplo Etérico, do Major Arthur Powell. Mas é bem pouco. Mas pelo lado da teosofia antiga, né? Esse do Dalton Campos Roque é mais moderno e bem mais completo. Quando estou meditando, todo o meu corpo fica sensível e sinto que essa sensibilidade se estende por todo o quarto. Isso é minha aura se expandindo? A aura balona emanda a aura. A aura dilata e se mistura com a aura das paredes do chão, parecendo que você e o ambiente se tornam um só, dilatando. Isso é bem legal. Pierre Carlo pergunta ao Igor, gosto somente do deck do White. Sou obrigado a usar o tarô Marcélia? Esse é...
Calma, eu não consigo. Esse eu não curto muito. Esse eu não, consigo ler não, embaixo. cara, muito pelo Vamos lá, contrário. É o que eu sempre falo. A carta, você tem que sintonizar com o baralho, com o deck. Então, se ele gosta do Waite, que é o que eu uso também, cara, vai nele. Porque tem vários decks de vários autores, né? Com as simbologias parecidas, só que os desenhos são bem diferentes, são bem distintos. O do Waite é um dos melhores também que tem, na minha visão também de trabalhar, que ele é bem fácil, ele tem bastante elemento para você puxar ali de intuição. Então, não, cara, vai naquele que você gosta. Outra coisa, o Pier Carlo, é a questão de você trabalhar o método de jogo. Cara, é o método que você se sentir melhor. Porque não tem as regras para você aprender, método tal, método X, Y. Cara, os métodos de tarô e de qualquer trabalho de cartas está ali para ter uma organização de ensino. Mas quando você vai a trabalhar com aquilo ali, é o próprio tarólogo que desenvolve o método de atendimento dele. Se ele vai puxar 5 cartas, 3 cartas, uma carta, se vai fazer desenho incluso, se vai fazer em Y, não importa. É como você melhor se conectar com o trabalho. Então não fica preso no material. Vai na sua conexão e como você se relaciona com o seu tarô. E ele que fez a pergunta lá atrás, do lance aqui que a gente brincou, gravidez das ideias, vai, Pier Carlo, que você gosta de tarô, está aprofundando, quem sabe é uma nova área aí para você aprofundar, estudar, é claro, se formar nisso, e quem sabe uma nova vibe está abrindo aí, já que você gosta tanto, talvez seja por aí que esteja vindo aquela carta repetida, para ele, a criatividade dele, para ele iniciar algo. Aí. Né? E aí, Pier Carlo, mais para frente, você formado no tarô e trabalhando, vamos pedir para o Eudes fazer uma consulta com você, e você aproveita na consulta, Pier Carlo, e fala assim, jogou a carta e fala assim, tô vendo aqui, essa carta significa que você deve escutar Pink Floyd. Aí joga uma outra carta, essa carta significa que você deve escutar Gênesis e Yes. Essa outra carta de Purple e Led Zeppelin. Essa outra carta Mood Blue e Rush. E aí o Eudes vai sair dessa consulta melhorado, né? Seu ovo, com certeza. Vamos lá. O Flávio pergunta, pode indicar um livro para ele estudar tarô? Posso, cara. A Bíblia do Tarô. A Bíblia do Tarô é um livro bem grossão mesmo, tem bastante... Qual editora? Você lembra? Não lembro a editora, cara. Mas só procurar a Bíblia do Tarô, que aí não, é a única que tem, é um livro bem completo, com bastante explicação, faz até relações do tarô com cristal, tarô com astrologia, tarô com numerologia, inclusive é bem legal esse livro, para quem quer aprofundar, a Bíblia do Tarô, eu indico. Liberte-se da Caixa falou, ainda não me sinto 100% confiante para tirar cartas e cobrar por isso. O que devo fazer para superar isso? Cara, praticar bastante. A questão da insegurança é normal. Todo início de algum aprendizado, algum trabalho, você vai sentir insegurança. Então, o que eu indico para você, que foi o que eu fiz na época? Abria no Instagram uma caixinha para as pessoas colocarem lá os seus nomes para buscar uma orientação. E assim fui atendendo de forma gratuita mesmo, sem cobrar nada, levando a orientação para as pessoas vão dando feedback para a gente, aquilo vai gerar para você a confiança e com o tempo você vai desenvolver seu método de trabalho, de cobrar ou não cobrar, aí é com você. Mas o mais importante, o Liberte-se da Caixa, é você praticar. Tem que praticar, cara. Se você não praticar, você não desenvolve. Porque a gente está falando de intuição. Quanto mais você trabalha, é igual a autoescola. Você entra na autoescola para aprender a dirigir o carro e passar na prova. Agora, dirigir de verdade é na rua, sozinho, né? No trânsito, o cara cortando, o cachorro que aparece na frente, o outro tá buzinando. É isso, tarô é a mesma coisa. Prática, 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 e com o tempo você vai ganhando essa segurança natural. E aí eu não posso fugir o trocadilho ali, Liberte-se da Caixa. Dica, liberte-se da caixa. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Fazendo uma redundância. Doralice, ela pergunta, pode ler as cartas da esquerda para a direita? Tenho facilidade desse modo, porém nos cursos sempre ensinam da direita para a esquerda. Foi aquilo que eu falei, tá preso no método. Porque o curso ele sempre vai te orientar, porque tem que ter uma didática de organização, para quem nunca viu. Agora, a partir do momento que você desenvolveu a questão da leitura, cara, se é da direita para a esquerda, de cima para baixo, de um lado para o outro, não tem isso. É o tarólogo que vai desenvolver o seu próprio método de jogar. Não fique preso a métodos, a não ser que você goste. Não, aprendi esse método, gostei, me sinto bem. Legal, segue. Mas mesmo se você gostar, experimenta outros métodos. Tenta criar outros métodos, ampliar aquele método que você trabalha, que aos poucos você vai soltando e vai percebendo qual é a melhor ferramenta que você vai se adequar na hora de jogar. Boa. O Cachorro Preto Albino ele perguntou, fazíamos parte de um centro que fechou na pandemia e não abriu mais. Então começamos o Evangelho no Lar. Como sabemos quando é a hora de fundar um novo centro espírita? Os mentores nos indicam? Os mentores indicam, mas às vezes também a sensibilidade sua e dos componentes do grupo, né, cara? E a necessidade
E sabe, é o que vocês sentem dentro do coração, tá? Se tá funcionando sem, dá para fazer, mas é legal ter um grupo por causa da questão da egrégora e ter um ponto de referência. É interessante, mas vai do momento, vai do que você sentir e não monta um grupo sem ter uma estratégia, uma organização, um grupo forte. Eu te falo por experiência de muitos anos nessa área. Todo mundo é muito entusiasmado para montar um grupo. Você monta, tem 50, passa 2 meses, só tem 5. O pessoal não tem muita responsabilidade em geral, a nível de grupos, mas se tem 5 que segura a onda e é um núcleo, vai lá e funciona. Mas depende de você, o grupo, o que vocês sentem aí dentro de vocês. Não espera tanto mentores intuírem. Pega a própria intuição de vocês, que vai ser igual à intuição que vai vir dos mentores, porque semelhante atrai semelhante. Boa. Agora chegamos no final das coisas. Chegamos no final? Então tá, a gente Legal. está com 1h15. 1h15. 1h15 praticamente de programa. Ô Igor, obrigado por você ter vindo de novo. Aí a próxima vez que você vier a São Paulo, aí vem de novo aqui, que ajuda o pessoal a tirar dúvidas, né? Eu Bem legal você ter agradeço vindo de aqui novo. mais uma vez. E quem quiser aí tirar alguma dúvida comigo Deixa o seu WhatsApp de novo. em relação ao trabalho de tarô, orientação, é o 219-6978-7077, ou já colocou aqui na descrição. Colocou na descrição. Ou só procurar lá no Instagram também, @Igor O Ventura, trabalho de segunda-feira de radiação de energia, qual que é o endereço no YouTube? Portal Estrela do Oriente. Tá, e o trabalho de terça de estudo, qual é o endereço? Igor Ventura, Com H. com H. Tá? E aí, gente, aproveitem aí, entrem lá para conhecer o trabalho do Igor. O pessoal do Rio, ele dá muita palestra aí no Rio de Janeiro e é um cara bem legal para vocês levarem para ampliar o estudo de vocês. Igor, considerações finais aí para a gente finalizar o Bom, programa. quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e dar dicas para as pessoas que, assim como muitas dúvidas que apareceram aqui foi a minha trajetória, né, de segurança, principalmente no tarô, na parte mediúnica, de sensibilidade. Eu acho que assim, Wagner, a máxima que eu levo para mim é tudo que eu me predisponho a fazer tem que me melhorar. Eu acho que me melhorando, eu acho que já está no caminho certo. Eu não fico esperando resposta de mentor, resposta de ninguém. Fez sentido para mim, me ajudou. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as pessoas têm que começar a olhar e sentir nelas, sabe? Igual a pessoa tá, tô querendo jogar tarô, lemão. Vai, faz, experimenta. Conectou, te ajudou? Segue o caminho. Não fica muito dependente, porque a dependência ela acaba nos afastando de nós mesmos. Sim. Agora uma dica. Tem esperança pro Eudes, cara? Eu tenho esperança, cara, porque eu dentro desse campo da espiritualidade, eu não perco a esperança jamais. É onde que morre, cara. Então, eu tenho certeza que em breve, lá para 2052, 53... É isso. O importante é a gente vai seguindo, né? O Otto, Águida, obrigado aí vocês terem vindo, são meus amigos do Rio. Eudes, algum recado aí pra turma? Considerações finais? Quiser me seguir lá no Instagram, tô falando muita besteira. Deixa o endereço aí. E @Eudes Almeida, e tô fazendo minhas lives também. Hoje eu vou fazer 7 horas da noite aqui no estúdio. E quem quiser é só falar no... Aqui mesmo? Aqui mesmo. 7 da noite? 7 da noite. E qual vai ser o tema da sua live? Você não sabe? Não, eu sei, mas não vou falar aqui. Você não pode falar aqui, é proibido. Descobre lá na hora. É proibidão? Melhor. Tá bom, gente. Olha, uma live secreta, né, no tema. Hoje é 19 horas aqui com Eudes sobre comédia. Eudes Eizananda, sobre comédia. Ele faz stand-up, ele monta show para várias pessoas. O Eudes é muito criativo nessa parte. Na parte musical é que ele é muito ruim, mas na parte de comédia ele é muito bom. Eudes, valeu. É nóis, Pessoal, obrigado obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa, tá bom? Até mais.